No vídeo de hoje, a derrota do São Paulo no Morumbis. O São Paulo em casa, no Campeonato Brasileiro, ele tem mais ponto perdido do que conquistado. O aproveitamento é ruim, o Brasileirão do São Paulo é ruim. O Atlético do ano passado deveria servir de exemplo. Estou insistindo nisso. Vídeo do domingo passado teve essa observação. Vou repetir. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro. E o trabalho do Luiz Ubeldia segue gerando intensos e acalorados debates. Voltarei nesse tema hoje. E também quero falar um pouquinho do empate de Belo Horizonte, um jogo que eu não gostei. Sensação quando terminou Atlético e Corinthians foi de que eu perdi 2 horas, 1h30, 1h40 do meu sábado, vendo um jogo de qualidade ruim, de arbitragem ruim, com um atenuante pro lado do Corinthians. Olha, tinha um monte de reserva, mas o Atlético não. O Atlético jogava na casa dele, no gramado novo dele, com vários titulares. O Coelho tava fora, o Arana também no DM, mas a galera que tá jogando aí. E nós vamos ter que falar de novo do trabalho do Cuca. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 360 mil inscritos por aqui. Bom domingo pra todo mundo. Hoje estou de AG, de aposta ganha. Que domingo, hein? Rapaz, um Palmeiras e Flamengo hoje daqueles. E você já tem odds daquelas no site da AG. Odds turbinadas, é a casa do pagamento antecipado, odds especiais para a rodada de domingo. Você pode se divertir com responsabilidade, com 18 anos ou mais, numa plataforma autorizada pelo governo, em total legalidade para operar no Brasil. QR Code na tela, aponta a câmera do celular e vem pra AG. Eu começo com São Paulo e Mirassol. Foi o primeiro jogo dos dois que vi ontem. Bom, Mirassol já tem 14 pontos no Campeonato Brasileiro. 14. Em 10 rodadas, em 30 pontos disputados. O Mirassol tem quase 50% de aproveitamento. Tem time grande no Brasileirão que não chegou nem à casa dos 2 dígitos ainda na competição. Então, veja que trabalho interessantíssimo com orçamento baixo está sendo feito do time do interior de São Paulo, que disputa o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Excelente trabalho do Mirassol. Com um elenco galáctico, né? Acho que é aí que a gente tem que começar a nossa discussão. A escalação do Mirassol, que ganhou ontem do São Paulo, foi a seguinte: Walter, Lucas Ramon, James, João Vitor e Reinaldo. Reinaldo que bateu pênalti, aí fez a dancinha na bandeirinha de escanteio, depois beijou a bandeirinha de escanteio, tudo certo. Comemorou e mostrou respeito ao ex-clube ao mesmo tempo. Viu como é possível? Eu não quero recriminar aqui quem não comemora, mas caramba, gol é para se comemorar sempre, sempre. Em respeito ao seu atual empregador, a quem paga o seu salário. Acho que o Reinaldo foi perfeito ontem. Seguindo com a escalação, Neto Moura e Danielzinho são os 2 volantes. Uma linha de 3 no meio campo com Negueba, Iago Felipe e Gabriel. E o centroavante, Edson Carioca. Com todo o respeito, vamos começar fazendo esse exercício aqui. Essa escalação é melhor que a do São Paulo? Mesmo com os desfalques. Olha a escalação do São Paulo de ontem. Rafael Ferrarese na direita, um terceiro zagueiro e caindo como lateral direito também. Alan Franco, Arboleda, Enzo Dias. Alisson e Pablo Maia, os 2 volantes. Lucas Ferreira, Luciano e Oscar. Lucas Ferreira pelo lado direito, o Oscar caindo do meio para a esquerda, o Luciano como um 10. Eu não gosto do Luciano fazendo essa função, mas o Beldia gosta. E André Silva no ataque. Olha a diferença dessa escalação. Ah, tá sem o Lucas Moura, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Caleri, Jorge. Verdade. Ah, tá sem o Ferreirinha, Jorge. Verdade. Mas é uma escalação mais do que suficiente para dentro de casa fazer pelo menos um primeiro tempo decente contra esse time do Mirassol. Porque o primeiro tempo do São Paulo, decente ele não foi. São Paulo conseguiu sair por intervalo dentro de casa contra essa escalação de um Mirassol modesto, bonitinho, trabalho bem tocado lá pelo Rafael Guanais, mas um Mirassol modesto, pobrinho. Na realidade da Série A, Mirassol é pobre. Comparado com o tamanho do São Paulo, o orçamento das equipes da Série A. Se você comparar o Mirassol com a folha do Santos, que é vice-lanterna, o Mirassol tem quase 3 vezes mais pontos que o Santos no campeonato. Se você comparar a folha de um e de outro, o Mirassol é o pobrinho na história, mas quem tem 14 pontos é o Mirassol. Porque o trabalho está sendo bem feito. Contra esse Mirassol pobrinho, o São Paulo fez de novo
Um primeiro tempo horroroso. Um primeiro tempo desqualificado do São Paulo no Morumbi. Quer ver os números? Eu vou mostrar para você números do flash score do jogo. No geral, o São Paulo conseguiu terminar com mais posse de bola, mas no empate técnico, 51-49. No recorte de tempo, o Mirassol no primeiro tempo teve 56% de posse. 13 finalizações no total do São Paulo contra 7 do Mirassol. As duas equipes acertaram a mesma quantidade de finalizações no alvo. 3 do São Paulo, 3 do Mirassol. E pelos critérios do flash score, o São Paulo não teve chance clara do jogo contra 2 do Mirassol. E saíram 2 gols, o Mirassol venceu por 2-0. O Flash Score faz o melhor acompanhamento dos jogos do Brasileirão, disparado. O mais detalhado, placar ao vivo, as estatísticas em tempo real de todos os jogos, estatísticas completas, sessão de notícias, alguns jogos com opção de áudio para você acompanhar a narração do jogo. É um espetáculo de aplicativo que tá todo mundo baixando. Baixa agora aí. No link que eu deixei na descrição, aí você dá uma moral pro véio aqui, ou então na sua lojinha de aplicativos, procura lá pelo Flash Score. Muito bem. Então São Paulo faz de novo um primeiro tempo. E sabe o que eu fiquei me lembrando? Eu fiz vídeo aqui, também num domingo pela manhã, depois da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Sport. O que eu vi no primeiro tempo de ontem, nós estamos na 10ª rodada, foi o que eu vi no primeiro tempo contra o Sport. Um time lento, um time moroso, um time que não sabia muito o que fazer com a bola, que não criava absolutamente nada. Ontem o Oscar completamente sumido, o São Paulo numa insistência de bola longa. André Silva, tenta dar uma clareada aí, tenta dar uma arrumada, uma ajeitada pra gente ver o que acontece. O São Paulo numa dependência disso, né? Então o que eu vi ontem foi uma repetição. Uma repetição do que eu já vi o São Paulo fazer em outros primeiros tempos dentro do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro tempo do São Paulo, me faltam palavras para descrever. Eu acho que as que eu usei ainda não são suficientes para descrever, para expressar o quão ruim foi o primeiro tempo do São Paulo. E o São Paulo acaba tomando os gols. O Mirassol, cara, fez aí um jogo de calma, posse de bola, circulação, de um time tranquilo, de um time que sabia exatamente o que queria fazer no jogo. Muito, você olhava o São Paulo sem ideias e o Mirassol ali fazendo o joguinho dele, trabalhando e tal, você via, caramba, que diferença de um time que hoje tem um trabalho que vai fluindo melhor do que o outro. O trabalho do Zubeldia é um trabalho que não flui. Existe o fator DM? Claro que existe, claro. Eu não vou discutir isso aqui, eu não serei canalha, hipócrita de tirar isso da equação. No domingo passado, eu citei 2 vezes essa questão na análise. Eu fiz uma crítica ao trabalho do Zubeldia, a falta de ideias desse time, a falta de controle, de domínio, etc. E em 2 ocasiões, no mesmo vídeo, eu falo do assunto desfalques. Então, você não vai me acusar de ser maldoso com o Zubeldia, rigoroso em excesso com o Zubeldia, injusto com o Zubeldia. Você não vai poder fazer essa acusação a mim aqui. Porque em todas as análises eu falo sobre isso. É claro que um time com o Lucas Moura, o São Paulo com o Lucas Moura é outro São Paulo. É outra parada, é outro time. É outro time, é verdade. O São Paulo, sem os pontas, né? Fica difícil a vida do Zubeldia na hora de substituir e tal. Mas, por exemplo, ontem, ele faz uma dobra de lateral, já perdendo o jogo, do Ferrarese com o Cedric. E dá 10 minutos, ele percebe a besteira que ele fez e ele desfaz. Aí ele tira o Ferrarese e fica o Cedric ali pelo lado direito. Ele viu que foi uma péssima decisão a que ele tomou naquele momento. Uma péssima decisão. O Oscar, pelo lado esquerdo, uma decisão ruim. Ruim. Você mata o que o Oscar tem de melhor. E aí o Oscar sai no intervalo do jogo. Precisamos falar sobre isso. Porque, vamos lá, o Oscar saiu, havia ali uma primeira informação de que, não, veja bem, o Oscar saiu ali por
controle de carga, só que na verdade ele sentiu. Aí eu fiquei pensando, caramba, o Oscar na terça-feira contra o Náutico jogou 90 minutos. São Paulo já tinha vencido por 2-1 na ida. Abre o placar com 4 minutos, fica 3-1 o confronto. O Náutico perde um jogador aos 11 minutos de jogo. Depois o São Paulo perde o Ferrarese, enfim. Mas o São Paulo vai para o intervalo ganhando por 3. Presta atenção. No agregado, naquele momento, na saída do São Paulo para o intervalo, o São Paulo vencia o jogo, o confronto, por 3-1. 3-1. 10 contra 10. Fazia sentido manter o Oscar para o segundo tempo? Fazia sentido ter o Oscar por 90 minutos nessas condições? Depois o São Paulo faz o segundo gol do jogo. Fica 4-1 o confronto com o Rodriguinho, 30 do segundo tempo. Fazia sentido manter o Oscar ainda até o final do jogo? O Oscar, ao que me consta, tudo bem que são 8 anos de futebol chinês, outro nível de exigência, outro calendário. Não é esse calendário estúpido, idiota, irresponsável que a gente tem aqui no Brasil. Não é mesmo. Nem o mesmo nível de competitividade, é outro mundo. É um mundo mais fácil. Mas eu não tenho notícia, lembrança de um histórico de lesões do Oscar. Nem quando jogou aqui, nem quando jogou lá. E o Oscar já machucou de novo, aparentemente, sentiu de novo. Tá ficando difícil de engrenar uma sequência. Será que... A gente tá falando do departamento médico. Eu também acho que essa é uma questão crônica no São Paulo. Já tem tempo isso. Com outras comissões técnicas isso também aconteceu. São Paulo tendo uma penca de jogador em departamento médico. É preciso entender o porquê que isso acontece lá. Agora, será que essa gestão de minutos do elenco está sendo bem feita? Será que os muitos minutos dados ao Oscar no início do ano não estão se refletindo até agora? Será que não foi um erro da comissão técnica do Zubeldia manter o Oscar por 90 minutos no jogo do meio de semana? 90 minutos de Oscar no meio de semana nos aflitos. Naquelas condições que a gente já descreveu aqui. Aí você perde o Oscar ontem no intervalo. Já não tinha muito o Oscar também, porque ele pouco participou do primeiro tempo, né? Então é muita coisa não funcionando. O Lucas Ferreira não está numa fase legal, mas eu entendo que isso é absolutamente natural. Num processo de subida, de consolidação de um menino para o profissional, ele vai oscilar. Acontece com praticamente todos. A não ser os gênios, os extra-série, mas isso aí você não acha todo dia, não dá em árvore. O Oscar não está rendendo lá onde o Zubeldia está colocando ele para jogar. O Luciano como 10, eu acho que ele renderia muito mais como um falso 9 do que como um 10, até pela fase do André Silva, que não consegue dominar a bola. O André Silva está errando domínio de bola. Quando muita coisa está dando errado ao mesmo tempo, isso também passa pela comissão técnica. Eu digo para vocês, eu tô aqui para debater, tá? Então nós estamos aqui debatendo, com respeito. Com respeito, mas vamos debater. A não ser com pilantra não tem respeito. Mas com a galera que debate, estamos debatendo com respeito. Eu não consigo entender. Eu acho que existe, por parte de alguns, assim, uma simpatia pelo Zubeldia, e faz parte. A gente pode simpatizar com fulano, com o Beltrano, ok. Mas eu acho que se blinda excessivamente o Zubeldia da responsabilidade pelo momento do time. Porque é o que eu falei no domingo passado, você vai sempre achando uma justificativa para o que vem aí. Para o que já veio ou para o que virá. E aí você vai pegar o Mirassol. Pô, o Mirassol é um time bem treinadinho, é difícil, eles vêm no Morumbi se fechando, é difícil jogar assim. Mirassol não vem fazer retranca não, Mirassol veio, ó, tocando a bola. Vou fazer meu jogo aqui. Ah não, mas é um jogo difícil e tal, adversário que, pô, cresce e tal. Ah, tá, beleza. Aí tem o Bahia. Pô, é difícil, né? Se jogar com o Bahia, Fonte Nova, vai fazendo uma grande temporada, investiu bastante. Aí depois tem o Vasco. Mas veja aí, ó, o Diniz está começando a acertar o time. Verdade que ontem acabou perdendo o clássico. Aí vai parar pro Mundial. Aí na volta do Mundial, Flamengo. Pô, Flamengo, né? 1,5 bilhão de arrecadação, melhor elenco do Brasil. Aí depois do Flamengo, o Red Bull Bragantino. Pô, veja bem, fora de casa, né? Maracanã e Bragança. Essa vai ser a sequência na volta do Mundial. Esses 2 jogos já de cara do peito do São Paulo, fora de casa. Ah, mas pô, olha o ano que o Red Bull, olha o Brasileirão que o Red Bull Bragantino tá fazendo, jogar em Bragança. Então assim, sempre vai ter uma justificativa. Ah, veja bem, tá faltando peça. Veja bem, nosso elenco tá limitado.
Veja bem, outros adversários têm mais dinheiro hoje, outros adversários investem mais. Eu repito, com esse tipo de titular que o São Paulo foi a campo ontem, era possível fazer muito mais. Meu Deus do céu. Acho que o que fica mais grave das ausências é na hora que você vai olhar para banco. Aí você não tem muita opção. Aí você não tem muito ponta, você não tem ponta ali disponível, você vai tentar fazer uma dobra com o Cedric, é uma tragédia. Aí 10 minutos depois você percebe que deu errado, você tem que desfazer. Mas mesmo assim, cara, com a escalação que foi a campo, o São Paulo deveria ter apresentado um futebol muito melhor. Então eu acho que existe um risco aí do São Paulo se conformar com uma situação que é perigosa. Por simpatia ao Zubeldia, ou por generosidade, benevolência, compreensão. Não é todo mundo que defende o trabalho do Zubeldia, ou que aponta os desfalques como justificativa para os resultados ruins, não é todo mundo também que está sendo baba-ovo do Zubeldia. Tem gente que está argumentando na bola. Só que eu contra-argumento aqui, galera, se a gente ficar nessa, se o São Paulo ficar nessa, o São Paulo corre o risco de passar pelo que o Atlético Mineiro passou no ano passado. Se a gente não colocar também em cima do técnico a responsabilidade, porque olha só, tem desfalque, tem problema, tem falta de dinheiro, quem tem que achar soluções é o Zubeldia. Meu Deus do céu, se ele não conseguir encontrar soluções, a gente vai ficar nessa de lamentar. Ah não, pô, tá difícil a vida do treinador, não tem dinheiro, não tem elenco, não tem jogador, só tem menino no banco. Tá, mas e aí? Como ele vai se virar com isso? Como ele vai trabalhar com isso? Ah, mas é muito difícil a vida dele. Aí vai perdendo ponto. São Paulo já perdeu 9 pontos em casa no campeonato. 9 de 15 que o São Paulo disputou no campeonato, 9 o São Paulo já deixou pra trás. Pô, tem alguma coisa errada aí, gente. E no ano passado o Atlético Mineiro ficou nessa de, não, Copas. São Paulo já fez isso. E foi bem sucedido em 2023 quando ganhou a Copa do Brasil, priorizou as Copas. Quase também foi mais longe na Sul-Americana, caiu para a LDU, ganhou a Copa do Brasil, o brasileiro ficou meio escanteado. Só que quando o Atlético fez isso no ano passado, desde o primeiro turno, mesma ladainha do vídeo do domingo passado, vou ter que repetir, desde o primeiro turno no ano passado, o Atlético Mineiro fez isso. Na metade do primeiro turno, exatamente no estágio que a gente está agora, o Atlético estava fora da briga pelo título totalmente. O que aconteceu? Na última rodada ele ficou a uma bola na trave de ser rebaixado para a Série B, mesmo tendo jogado a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Com o Brasileirão não se brinca. Então não dá para ficar nessa de, poxa, pobre Zubeldia. A gente precisa apontar os problemas que ele enfrenta, mas que outros técnicos também enfrentam. O calendário é ruim para todo mundo, péssimo, calendário imbecil, repito, para todo mundo. Desfalque. Todo mundo tem, em alguma medida. Às vezes o São Paulo tem desfalque demais ao mesmo tempo, que é um problema crônico dessa instituição. É um problema que vai além do Zubeldia. Mas desfalque, convenhamos, todo mundo tem. E nós vamos ficar nessa até quando? E o São Paulo vai ficar nessa até quando? O São Paulo teve 20 dias entre a eliminação do Campeonato Paulista e a estreia do Campeonato Brasileiro. Não se viu diferença alguma. O São Paulo terá agora 30 dias de parada do Mundial de Clubes entre o jogo contra o Vasco no Morumbis, no dia 13 de junho, e o jogo contra o Flamengo, dia 11 de julho, no Maracanã, o jogo da volta. Haverá alguma grande mudança? Você imagina uma grande diferença nesse retorno, nesses dias que o São Paulo terá de pausa? Fica difícil acreditar, porque o trabalho do Zubeldia não vai dando sinais. Então eu acho que ficar preso apenas aos desfalques e não enxergar as responsabilidades do técnico do São Paulo na falta de dinâmica, na falta de fluidez desse time, de intensidade, de repertório e de melhores decisões e de melhor encaixe, melhor distribuição de peças em campo, eu acho que é correr um risco alto demais de dar esse cheque em branco e o São Paulo continuar perdendo ponto no campeonato. Uma hora isso vai dar ruim. E outra pergunta, o Rian Francisco já entrou, ontem ele entrou aos 30, com o time já perdendo. O Rian Francisco já entrou numa boa? Já entrou com o time ganhando? Assim, tô fazendo a pergunta pro São Paulino aí, de boa, pra me ajudar a lembrar. Um jogo em que o Rian Francisco tenha entrado, jogo tranquilo, estamos ganhando, dominando, entra aí, você vai ter 15, 20 minutos também, não é entrar aos 42 do segundo tempo, não. Você vai ter 45, não. É entrar ali com 25 do segundo tempo, 28 do segundo tempo, com o time ganhando, show, vai lá, garoto. Já teve isso? Eu não lembro. Eu tô sendo sincero. Não lembro. Não é pergunta retórica, não. Se você lembrar,
Deixa nos comentários aí. Muito bem. Então eu acho que o trabalho do Zubeldia está devendo. O trabalho do Cuca está devendo. Vamos falar de Atlético e Corinthians. Vou falar rapidamente desse jogo. Um jogo em que o Corinthians tinha reservas, o Atlético com vários titulares, e a primeira chance de gol que o Atlético cria no primeiro tempo é numa pataquada do Bidu. Numa hora de ajeitar a bola, recuar para o Hugo Souza, ele se embanana, se enrola todo. O Hulk quase aproveita. Primeiro tempo pobre do Atlético ontem de novo. Paupérrimo. Um jogo ruim, aliás. Uma arbitragem ruim, um jogo ruim. Nossa, tempo perdido de vida ontem à noite. Ontem, você não vai poder dizer que, poxa, o Atlético foi surpreendido. Porque assim, galera, nós precisamos ter... É preciso ter um pouco de respeito à nossa inteligência. Ah, não, contra o Maringá o primeiro tempo ruim, porque, caramba, o Maringá surpreendeu, né? Com aquela marcação individual, aquela marcação insana. Surpreendeu, ele já tinha feito isso no primeiro jogo. É o padrão do time. É só você estudar o teu adversário. Esse adversário foi vice-campeão paranaense fazendo isso. Eliminou a dupla atletiva fazendo isso. Falar em surpresa, se for usar esse argumento para defender o Cuca como surpresa gerada pelo Maringá, pela postura no jogo da Copa do Brasil, isso aí é tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Não, ele é fraco, moleirão. Por que você não se mete com homem? É tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Porra, é só pegar os vídeos do Maringá e estudar, meu Deus do céu, como é que o Maringá joga. Ah, o Cuca foi surpreendido pela escalação do Dorival. Ele estava pensando num time titular, de repente o Dorival vem com um monte de reserva. Ah, gente, peraí. Porra, vamos respeitar a inteligência de quem tá do outro lado. Por favor. O Corinthians com o time reserva, com menos qualidade. O Corinthians sem Memphis e Garro ao mesmo tempo. Os dois estão em transição. Talvez já voltem na próxima semana. O Corinthians sem o seu goleador, o Yuri Alberto. O Corinthians sem esses jogadores foi melhor do que o Atlético no primeiro tempo. O Corinthians teve domínio territorial, posse de bola, e o Atlético com dificuldade para sair, tentando explorar corredor e não conseguindo, às vezes apostando em bola longa de novo. O Atlético de novo não jogou no primeiro tempo. E ninguém vai me dizer que foi porque o Maringá, o Corinthians fez uma marcação a lá Maringá, o Atlético não entendeu. Ah, o Corinthians colocou o time em reserva, o Cuca ficou confuso. Meu Deus, gente. Meu Deus. É buscar desculpa demais, é buscar muleta demais. A verdade é, o Atlético hoje é um time pobre de repertório. Vou de novo bater nessa tecla. Pobre de repertório. Trabalho do Cuca é um trabalho que poderia estar extraindo muito mais. Você escala um time do meio pra frente com Bernard, Scarpa, Rony, Hulk e tem a produção que o Atlético tem no primeiro tempo, isso é inadmissível. Dentro de casa, do seu gramado sintético contra os reservas do Corinthians, pô. Nós vamos ficar aqui achando justificativa pra tudo. As pessoas têm que ser cobradas de maneira correta. Não é cobrar, indo ameaçar o cara em rede social, botar dedo na cara, não é isso. Mas falar, professor, o senhor ganha muito bem, seu time é bom, você pode não ter o melhor elenco do Brasil, o Atlético não tem. Tem jogadores no DM, né? O Coelho é um cara que faz muita falta, é o melhor jogador do Atlético no ano. Mas, professor, seu time tem que jogar muito mais. Seu time não pode tomar calor dos reservas do Corinthians dentro de casa, pô. De um trabalho do Dorival Júnior que começou agora, foi o 8º jogo do Corinthians ontem com o Dorival, 8º. A chance mais clara de gol do primeiro tempo, a primeira chance mais clara de gol do jogo, foi do Thales Magno, numa bola enfiada pelo Martínez. Cara a cara com o goleiro, ele bateu por cima. Seria justo o Corinthians abrir o placar àquela altura. Aí o Atlético vai ter aquela bola do Hulk no erro do Bidu, uma do Rony, essa sim, uma chance clara, criada pelo Atlético no primeiro tempo, a única. Um cruzamento que veio da esquerda e que o Hugo faz uma defesa maravilhosa. Aí o Atlético melhora no segundo tempo com as entradas do Júnior Santos e do Igor Gomes a partir dos 15 minutos. O Igor Gomes cria uma ocasião clara de gol. Depois tem lances de bola parada com o Hulk, o próprio Scarpa tentando, mas nada muito lúcido, intenso, envolvente. Não. O Atlético não conseguiu ser. E não vem conseguindo ser nesse trabalho do Cuca. Então acho que falta futebol. Não estou dizendo aqui que tem que mandar o Cuca embora. Vai ter uma pausa agora. No meio do ano, vamos ver o fôlego que o Atlético terá em termos de mercado, porque é importante reforçar, evidente, é importante contratar, mas não dá para o Atlético jogar a bola que está jogando.
É muito pouco diante da qualidade que esse time tem. Então, acho que o trabalho do Cuca está num estágio de cobrança, de déficit, está devendo. É preciso cobrar um melhor desempenho do time. Primeiro tempo, especialmente o primeiro tempo que o Atlético fez ontem, me desculpa, mas não dá. Não dá. Vou falar de arbitragem daqui a pouco, que ainda tem esse bônus, né? O Lianco deveria ter sido expulso. Falando rapidamente do Corinthians, gente, olha só, pensar em Sul-Americana, priorizar o jogo contra o Huracan no meio de semana, eu não vou chegar aqui e falar, nossa, né, puxa vida, é um crime e tal, mas assim, do jeito que o Corinthians tratou vários jogos na Sul-Americana, o Corinthians muitas vezes passou uma sensação de desinteresse pela Sul-Americana. Eu confesso que fiquei bem surpreso com essa escalação de ontem. Imaginava o Corinthians numa outra pegada em termos de interesse e priorização pro jogo de ontem. É um jogo difícil, é gramado sintético, é o Atlético, é fora de casa, tudo isso, mas eu me surpreendi com a escalação do Dorival. E me surpreendi com o bom comportamento do time no primeiro tempo. Apesar de ainda algumas questões precisarem ser melhor ajustadas, como, por exemplo, esse posicionamento do Carrilho mais aberto, eu acho que mata um pouco o futebol do Carrilho. Eu acho que não é a melhor escolha possível do Dorival, mas, enfim, né, apesar disso, o Corinthians faz um bom primeiro tempo. Nós temos que levar em consideração que não é um time que joga junto, não é um time que tem sequência de jogo, é um time bastante mexido e que se comportou bem dentro da Arena MRV. Eu acho que isso a gente pode tirar de positivo, assim, é um time misto, reserva, mas eu acho que foi uma boa resposta que esse time deu na Arena MRV, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo tem uma melhora do Atlético ali com as mudanças, o Atlético equilibra o jogo, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, o Atlético equilibra o jogo e termina o jogo melhor, empurra o Corinthians para trás, natural, era que o Atlético a gente imaginava que faria desde o início do jogo, desde o primeiro tempo, porém não fez, né? Agora, tem um aspecto aqui da sangria de gols que, pelo menos nesses últimos jogos, foi estancada. Em 4 jogos, o Corinthians não toma gol, há 4 jogos. Racing, Santos, não tomou gol também no Clássico, por mais que, né, tivesse ficado perto de fazer isso, inclusive. Não faltou muito para isso acontecer, não. Mas não tomou gol do Racing do Uruguai, não tomou gol do Santos, não tomou gol do Novo Horizontino no segundo jogo da Copa do Brasil, um jogo muito ruim, sonolento, né, horroroso, e não tomou gol ontem. Dos 8 jogos do Dorival, em 5 o time não tomou gol. Está nítida a preocupação do Dorival em primeiro trabalhar a sangria de gols, parar de perder. Porque se você não toma gol, você não perde. Ou você empata ou você ganha. Parar de perder, parar de tomar gol. É sintomático que um treinador que vem de um trabalho na seleção brasileira, onde o time tinha média superior a 1 gol sofrido por jogo, agora, no trabalho seguinte, esse time só tenha tomado gols em 3 dos 8 jogos. É revelador, talvez, sobre uma mudança, sobre uma adaptação do Dorival ao seu próprio estilo. A minha dúvida é se isso será permanente ou se isso foi uma solução temporária para estancar a sangria de gols. Essa é a dúvida que paira no ar, na minha cabeça. Porque se for algo permanente, eu acho que fugirá muito das características de jogo, de estilo, de filosofia do Dorival. Eu tenho muita curiosidade de ver como isso vai ser tocado para frente. Hoje tá claro. Você pega as últimas alterações ontem do Dorival, Martínez e Carrilho saindo, aí vem com Charles, aí vem com Félix Torres no lugar do Mateuzinho. Você vê que são aí vem Rian, você vê que são alterações com uma preocupação de manter o 0-0. Opa, o Atlético tá pressionando, a minha resposta aqui não vai ser botar, não, vai ser segurar. Vou proteger um pouquinho mais. Então são alterações que pensam em manter. Então é o Dorival que tá numa linha de, primeiro eu venho aqui para não perder. Depois nós vamos ver o que vai acontecer. Num estágio inicial de trabalho, eu acho compreensível. Pegando um time que vinha tomando gol todo jogo, que vinha com os zagueiros falhando, cometendo erros graves em praticamente todo jogo. Inclusive no jogo contra o Mirassol, já com o Dorival, o Corinthians sofreu disso. Eu entendo, eu só tenho a curiosidade. O Dorival
Será esse novo Dorival daqui para frente, então? Será um Dorival muito mais para Tite do que para Dorival nessa passagem pelo Corinthians? Ou é algo que, depois que estabilizar, que parar a sangria, vai mudar e o Dorival vai colocar um pouco mais as suas ideias ofensivas em campo? Tenho curiosidade de ver como isso vai acontecer. Rafael Klein, para fechar o vídeo, árbitro do jogo, péssima arbitragem, um horror de arbitragem, picota demais o jogo, para o jogo desnecessariamente a todo instante, inseguro em algumas marcações, um árbitro ruim e que por insegurança, né, falta daquilo, expulsar o Lianco do primeiro tempo. Deixa eu perguntar a arbitragem brasileira de uma maneira geral. Qual é o cagaço que vocês têm de botar um jogador para fora do primeiro tempo? Qual é? Me digam, qual é o problema que vocês encontram para fazer isso? Porque no jogo contra o São Paulo no Mineirão, o Lianco já deveria ter sido expulso no primeiro tempo e não foi. Aí o Bonitão expulsa ele aos 40 e tal do segundo tempo. Aí já era. Ontem o Lianco deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Ele já tinha cartão amarelo, ele puxa o Hernandes que partia em direção ao gol, estava no meio campo, era um lance para segundo amarelo, tranquilamente, e falta aquilo roxo para botar um jogador para fora na casa dos caras no primeiro tempo. Quando se fala da necessidade da criação de uma escola de arbitragem, quando o CNM apresenta o projeto e o Jovem Ed diz, não tem dinheiro, faz online. Essa é uma das questões a serem trabalhadas e corrigidas numa escola de arbitragem. Escuta, aspecto disciplinar, coragem, peito para aplicar a regra. Existe um momento que você tem que administrar o jogo, eu entendo isso. Que o árbitro muitas vezes precisa segurar um pouquinho para não perder o controle do jogo. Mas existe um momento em que a aplicação da regra se impõe. E você fica nessa de, não, é primeiro tempo do jogo, eu vou segurar os cartões. Não, é primeiro tempo do jogo, eu não vou botar o cara pra fora. Não, pelo amor de Deus. Não, se o cara se envolveu numa confusão, mas ele já tem o cartão amarelo, eu vou ter que segurar. Se ele foi pivô da confusão, se ele gerou uma grande confusão, um grande distúrbio, ele merece o amarelo. Ele já tem, tá bom, ele vai pra rua. É preciso urgentemente corrigir isso. A arbitragem brasileira, além de uma arbitragem ruim, ela é uma arbitragem medrosa. Ela é uma arbitragem muito insegura daquilo que ela vai fazer. Um árbitro com pulso teria tranquilamente expulsado o Lianco ontem no primeiro tempo. O Marcelo de Lima Henrique, por exemplo, às vezes você peca pelo excesso. No lance lá do Inter e Cruzeiro, ele errou naquela expulsão, mas ele expulsou o camarada no começo do jogo. Se precisar expulsar, eu vou expulsar. Só que ele tomou uma decisão errada. Mas do ponto de vista, veja, da personalidade, da coragem, é tipo o Candansan. Candansan, a gente vai discutir se houve falta do Kahneman ou não houve no Grêmio e CSA. Eu acho que não houve. Eu acho que ele errou. Mas ele teve peito de chegar lá e falar, não foi gol. Na casa dos caras, com os caras numa crise desesperada, precisando de um gol, os caras quase batendo nele, ele falar, não foi. Vou anular e acabou. Aí você vai discutir se ele acertou ou errou. Então é erro técnico, é erro de aplicação de regra, é erro de fundamento e falta de personalidade e falta de coragem. Não colocar o Lianco pra fora ontem é um absurdo. Além da péssima condução que irritou os dois times ontem. Péssima condução do jogo do Rafael Klein. Daquele tipo de árbitro que quebra a dinâmica de qualquer jogo. Segue a arbitragem brasileira distorcendo resultados. Não digo que dolosamente, não estou dizendo isso, mas por incompetência, por erro, por fragilidade, por falta de preparo, por uma série de fatores. Segue, porque se o Corinthians, com um bom primeiro tempo que já vinha fazendo, fica com um jogador a mais ainda na primeira etapa, o resultado poderia ter sido outro. O Corinthians poderia ter trazido 3 pontos para casa. É ou não é verdade? É isso aí, vídeo do domingo feito, amanhã nos vemos. Like no vídeo se você ficou até o final, bom almoço, juízo e tchau.